Vamos falar do clássico carioca. Hoje tem Botafogo e Fluminense. E no começo do programa aqui eu quase acendi um monte de foguete para falar dos dois últimos campeões de Libertadores, dos dois times. O Botafogo, campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, que volta a campo agora. E você está falando de expectativa, né? Eu quero ver esse jogo. Eu tenho uma expectativa legal em torno desse jogo. Mas também não dá para exagerar, né? Afinal de contas, é um Botafogo voltando, um Fluminense numa outra situação. Que tamanho tem esse jogo, Ana? Pô, é grande, né, cara? É um clássico no campeonato estadual, só não sei a condição dos dois times. Com as transformações que o Botafogo passou nessas últimas semanas. E o Fluminense que, né, vai ganhando uma cara aí, depois de sofrer horrores na temporada passada, vai tentando mudar a sua forma de jogar, reencontrar a cara, rejuvenescer o time, que isso era muito importante. Minha expectativa é grande, quero muito entender o que vai acontecer com essas duas equipes, por ser um clássico, assim, mas muito mais na base da dúvida do que da certeza. Hein, Coutinho? Eu acho que assim, o Botafogo é uma grande incógnita, né? Por mais que tenha vários jogadores ali que terminaram muito bem a temporada, né, jogando na Libertadores e também o Brasileirão. Perdeu 2 titulares fundamentais, mas boa parte do time titular segue. Acho que vai sofrer para tentar recompor esse elenco, mas não é um papo para hoje, é um papo para um pouco depois. Mas é uma grande incógnita, ainda sem treinador. A gente tem que ver como é que esse time vai se preparar, inclusive pensando para o jogo de domingo, que já é uma final, já é uma disputa de título contra o maior rival, que é o Flamengo no próximo domingo. E o Fluminense, eu tenho a expectativa de ver o Fluminense um pouco melhor no jogo de hoje, né? Porque no final de semana, contra o Madureira, foi um time mais alternativo, com a presença do Thiago Silva, que deve ser o único titular ali entre eles e o Fábio no gol. Mas o restante da equipe provavelmente vai ser todo reserva, pelo menos nesse início de temporada. E a volta do time que atuou no jogo anterior a esse contra o Madureira, que o Fluminense venceu de uma maneira mais tranquila. Então já está mais treinado, já está um pouco mais de ritmo de jogo em relação ao Botafogo. O Botafogo teve 2 semanas aí de treinamento, de preparação, mas é uma estreia na temporada, sem ritmo nenhum de jogo. A gente está vendo aí os campinhos, provavelmente o Lucas Alter recebendo uma nova oportunidade na defesa. Tem uma lacuna ali no meio-campo, né? Meio ataque, sem Luiz Henrique Almada, podendo jogar Savarino e Matheus Martins, formando um trio de frente com o Igor Jesus. E aí uma entrada de um terceiro volante no meio, podendo ser o Alan ou o Patrick de Paula, ou até mesmo o Nilton. O Nilton foi bem no Botafogo, né? Um dos poucos que salvaram do Botafogo. Mas vai ser um volante, de estreia. Provavelmente. Pô, Eric, tem 6 volantes aí, cara. 3 para cada lado, amigo. Tem muito volante no jogo mesmo, né? Mas depende da dinâmica também, né, Lino? Às vezes... Um volante como o Hércules é diferente de um volante como o Martinelli. O Marlon mesmo também tem arma, jogo, tudo. Eu acho que a expectativa está muito em cima do Botafogo mesmo, por tudo que ele proporcionou no ano passado e pela incógnita que surge nessa temporada, né? Acho que é importante a gente atualizar a questão do técnico, né? O Rafa Benítez já disse que não vem para o Brasil. Não vai ser ele o técnico do Botafogo. Muita gente está especulando, ele já disse isso para o Textor, que gostou do projeto, adorou ouvi-lo, mas que não tem interesse em morar no Brasil. A família do Benítez não quer morar no Brasil. Então eu acho até que o Benítez já é uma peça fora, uma carta fora do baralho dessas opções do Botafogo. Isso está pesando muito, você acha? O fato de não ter treinador agora? Então, ano passado, se a gente for lembrar, o Botafogo jogou a pré-Libertadores com um técnico interino e terminou o ano como terminou. Não dá para fazer o errado todo ano achando que vai dar certo. Eu não sei se é errado, né? Libertadores foi aqui, né? Foi no limite, foi no limite. É que não estava no planejamento do Botafogo não ter treinador agora. Exato, a questão é essa. Não é questão de planejamento. Ano passado também não estava, porque mandaram embora o Thiago Nunes, né? Sim, mas o Thiago Nunes estava numa situação bem parecida com a do Fernando Diniz esse ano, né? A gente achou que nem fosse virar o ano. Mas não caía, né? Achou que nem fosse virar o ano e virou. Que tem uma pequena diferença. Quem assume o time é o Fábio Matias, que era auxiliar da comissão, auxiliar permanente da comissão. Sim. E assim, já tinha uma tarimba maior ali de time profissional, já tinha treinado algumas vezes ali o próprio Flamengo, o Inter também. Alguns jogos, tinha feito alguns jogos como profissional, hoje o Fábio é técnico do Juventude. E, aliás, ele fez um bom trabalho, né, no período em que ele foi interino. Ele recupera ali a moral do time, Botafogo volta a jogar bem na parte final do Campeonato Carioca e durante a pré-Libertadores. Eu, assim, na minha opinião, eu tenho pouquíssimo contato, nunca tive nenhum contato com o Textor. O que eu tenho vejo ele falando com os amigos e tal, dando entrevista, assim. O Textor, para ele, a temporada, ela começa a partir do Campeonato Brasileiro. O que eu acho até, assim, acho que nesse ano, especialmente, eu acho que ele deveria valorizar a Supercopa e a Recopa.
Que ainda que são títulos menores numa prateleira, se a gente for comparar com o que o Botafogo venceu ano passado, são títulos bem menores mesmo. Você não acha a Recopa um título grande? Não, um título de 2 jogos, assim, é legal conquistar, óbvio que é legal conquistar, mas quando você perde também não acontece nada, gente. Se você perder a Recopa também, não vai mudar o dólar. Então, assim... Ninguém ganha a Libertadores pensando em disputar a Recopa, exatamente. Né? A Libertadores é o ponto final, é a linha de chegada ali e tal. Então, mas se ganhar, bacana, são 2 jogos contra o Racing, vai movimentar o torcedor, o torcedor do Botafogo quer ganhar, é um título inédito. O Flamengo já tem, o Fluminense já tem, pro torcedor do Botafogo seria legal. Mas, assim, a cabeça do Texto é diferente. A gente não pode tentar entender o Botafogo a partir do que a gente vive ou viveu aqui no Brasil. É uma outra cabeça, é um outro tipo de gestão. A Ana lembrou ontem, não está na área, o Texto está com um monte de pepino para descascar na França também. Pepinou, né? Na França, lá. Então, tá complicada a vida dele lá também. Então, ele está equilibrando o prato. E não são pratos fáceis de serem equilibrados, né? Então, eu acho que é isso. Assim, tem que dar um pouco de calma para esse Botafogo. Não adianta a gente achar que vai acontecer tudo de uma hora para outra. Cara, e não é nada. A gente precisa respeitar também o que vai fazer o Leiria dentro dessa semana, né? Sim, tem um profissional ali trabalhando. Ele é um profissional que está trabalhando, ele é técnico de futebol formado, ele é habilitado para estar onde ele está, ele não tem o status de outros grandes treinadores. Não. E ele vai, durante a semana, fazer um trabalho com esses jogadores, ele vai tentar ajustar. O Lédio, essa semana, usou uma expressão muito legal, falou sobre jogo de memória, né? O que os jogadores do Botafogo, pelo menos o time titular... São 8 caras, o Coutinho acabou de lembrar aqui. É praticamente o mesmo do ano passado e eles têm ali aquele jogo já, né, ajustado entre eles. Eles vão tentar trazer parte disso junto com esse treinador que vai ter que tentar colar a temporada. É um começo de temporada também. E não é fácil. Ele teve que tocar o outro time que estava jogando o campeonato, dar treino para esses caras quando voltaram das férias. Não é um trabalho simples também de se fazer, né? Com cobrança alta, como a gente falou. E, por outro lado, o Fluminense, eu acho que o Mano ele está começando a tentar fazer o que ele imaginou que fosse preciso fazer no ano passado. Que é o quê? Oxigenar o time, rejuvenescer o time, aumentar o vigor físico do time. Você não acha que você está transferindo assim, muita importância para as ideias do Textor? O Textor não é um cara de ideias, o Textor é um empresário. Ele vai buscar o bom negócio para o Botafogo, mas acho que... Mas ele dá a direção. Ele dá a direção, claro que dá. Ano passado a gente viu, as escolhas dos treinadores passam por ele. Ele participa das entrevistas dos técnicos. Ele tem esse poder de escolha total. Não, mas alguém faz o filtro para ele e coloca no ponto negocial assim, para ele, na hora de negociar. Tanto que ano passado, quando o negócio com o Thiago não deu certo, ele voltou a tomar a frente do negócio e escolheu o Arthur Jorge. Ele entra na parte do negócio, né? Quando alguém diz Eu acho que não só do negócio, Lino. Acho que não só do negócio. Acho que ele tem uma posição bem ativa. Ele criou a história. Lembra que quando ele comprou o Botafogo, ele falou: a gente precisa criar uma Botafogo Way, um jeito de jogar. Isso partiu dele, cara. Isso partiu dele. Essa questão do processo de escolha dos treinadores, do que eu tenho de informação conversando com gente do Botafogo, é que na escolha do último treinador, do Arthur Jorge, o processo foi inverso do anterior, do Thiago Nunes. Do Thiago Nunes foi o seguinte: o departamento de scout do Botafogo mapeou alguns nomes que se enquadrariam dentro daquilo que ele queria ver no Botafogo, no jeito do Botafogo jogar. O Thiago Nunes era um deles, foi feita a negociação e o Thiago Nunes foi contratado. No caso do Arthur Jorge, foi o caminho inverso. Textor recebeu a indicação de um empresário, né? Inclusive o mesmo empresário do Abel Ferreira aqui no Brasil, se chama Hugo Cajuda, se não estou enganado. Não passou nem pelo scout? E aí ele joga para o scout, scout avalizar ou não. Mas aí a decisão final é dele. Eu não sei com quem ele conversa por último, não sei se é com o Alessandro Brito, que é o cara que está à frente do scout do Botafogo, que é um cara muito competente, comanda uma equipe muito boa lá. Trazido pelo Textor pelo Botafogo. Trazido pelo Textor pelo Botafogo, estava no Atlético Mineiro que o Textor não é da bola. O Anderson Barros, a gente ainda há pouco está falando, o cara da bola, mas o Textor não é. Não, o Anderson, ele é o Alessandro Brito. Sim, mais abaixo, evidente. A Leila... A Leila exatamente. Eu entendo o que você quer dizer. Só que ninguém assim, vai contratar um técnico no Palmeiras sem a Leila saber ou falar ou dar a opinião dela. Como o Textor, eu acho que nesse caso ainda mais, porque criou-se um modelo absolutamente profissional e não mais de clube associativo. O Ana, tem um perfil que o Botafogo está buscando, na sua opinião, assim? O Botafogo é o único time dos últimos tempos aí que pensou o treinador de acordo com o elenco, né? Ele avaliou o elenco, ele gosta de jogadores altos, ele queria um time mais intenso e ele foi buscar treinadores dentro desse perfil. Ele não me parece que é um time que vai fazer o que o Cruzeiro está fazendo, né? Vai mirar em vários
vários sabores de pizza. Ele, pelo menos foi a experiência que ele mostrou no ano passado. Acho que o perfil é para um técnico que não sufoque o artista, né? Que aproveite esse elenco. Pelo menos foi isso que eles fizeram no último ano, né? Dessas trocas de treinador. Acho que teve um erro ali de escolhas, como foi o caso do Thiago Nunes. Eu acho que isso aí mostra também um time que estava tateando no mercado, entendendo o mercado. Acho que hoje o Botafogo tem mais consciência do elenco que tem e automaticamente do treinador que quer. Né? Por isso que treinador brasileiro está sem moral com o Botafogo. O que a gente não tem consciência exata é o do Pipinô, né? Do tamanho do que o Botafogo ou a empresa... A holding, né? Qual vai ser a influência disso para o Botafogo, né? Eu lembro de ter conversado com o Tair Arruda depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, a festa do título do Botafogo, e perguntei a ele sobre a questão dos investimentos. Ele falou, conversei com o Textor já e a gente prevê investimentos maiores em 2025 do que em 2024. Mas isso foi antes de estourar toda aquela situação, de se saber mais sobre a questão do Lyon. A gente não sabe até que ponto isso vai acontecer. O que a gente sabe é que ainda tem um mês de janela, o que eu falei para o Palmeiras vale para o Botafogo também, mas a gente sabe que o trabalho para o Botafogo é mais extenso. Tem mais gente para repor perda, né? Tem até um sarrafo um pouco mais alto a ser mantido em relação ao Palmeiras da forma como o time terminou a temporada. A gente está vendo um cara aí que o nível de futebol hoje, outro também, Luiz Henrique, o nível é nível de futebol europeu. E jogaram no Botafogo e fizeram muita diferença. Aí muita gente falou assim, o problema de você ser uma holding é isso, aí o Luiz Henrique não ficou. Gente, em qualquer clube que um jogador tenha feito a temporada que o Luiz Henrique fez, sairia para a Europa. Sim. Se o Luiz Henrique estivesse jogando no Palmeiras, no Corinthians, no Grêmio, no Flamengo, no São Paulo, e tivesse feito a temporada que fez, ele iria embora, independentemente de ser holding ou não. A gente aqui, time, né? A gente aqui é um mercado fornecedor, a gente não é um mercado que mantém as grandes estrelas assim por muito tempo. E a negociação e a presença do Almada na temporada passada só foi possível porque já estava amarrado. Porque foi condicionado a isso. Foi condicionado e valeu a pena. Não valeu a pena? Valeu. Pô, rendeu um título brasileiro e um título de Libertadores, cara. Tá faltando muito aí, Eric? Eu acho que faltam, assim, umas peças, assim, pelo menos um cara diferente, assim, né? Aquele cara que chega e fala assim, que ganha um jogo quando tá tudo complicado, assim. Porque é o que o Botafogo hoje exige, né? Talvez em outros momentos não. Mas, assim, pode ser que a parte coletiva consiga suprir, talvez, essa deficiência, entre aspas, no começo, de não ter um diferentaço como é o Luiz Henrique, ou como foi o Luiz Henrique, né? O jogo é 9h30 da noite, o Sport TV desde as 9 já vai estar falando sobre esse jogo. Antes tem Maricá e Vasco também, uma noite de campeonato carioca bem legal para você. Vamos voltar para o jogo. O Gregory está falando sobre a expectativa dele do Botafogo para hoje à noite. Viemos de uma temporada muito boa no passado, mas agora já vamos estrear aí já no Clássico, né? Estrear, eu falo o pessoal que já apresentou depois, que não tornamos um time só. E agora começar a focar nessas próximas partidas aí, que são partidas importantes. Já vem um clássico contra o Fluminense. Já temos uma grande final aí também nos próximos dias. Então fazer os preparativos aí do jeito que tem que ser, pra gente ir com força total aí nesses dois jogos. O que aconteceu no passado só serviu de combustível para mim, para continuar fazendo esse ano. Então já mudou o ano, a gente tem que fazer de novo, temos que concentrar tudo novamente para a gente fazer um grande ano esse ano também. Bom, saindo do Botafogo para o Fluminense. Bom, pessoal, como eu falei no último vídeo, o Botafogo anunciou o Léo Link aí, né? Mas isso é assunto para o final do vídeo. Antes de partir para os próximos vídeos, eu quero lembrar vocês de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. A área de membros são 4 planos diferentes, você ajuda muito o canal com 3, com 5 reais, com vários valores diferentes. E aí você consegue dar uma moral pro canal que mais posta conteúdo sobre Botafogo na internet mundial, né? E ajuda a manter a estrutura que a gente tem aqui, que é cara, não é barata, tá? Comenta aqui embaixo, o Léo Link. Vocês gostaram da contratação do jogador, da compra do jogador? Acham que ele vai barrar o John ou não? Eu acho que o Léo Link é um grande goleiro, tem um potencial muito grande, mas acho que hoje, por enquanto, é John, tá? Vamos partir pro vídeo e no final do vídeo a gente conversa um pouco mais. Meio-dia e 25, vamos lá falar do clássico. Inicialmente o mandante Botafogo, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo, e o Botafogo está pronto para o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Primeiro clássico também
da temporada 2025. Daqui a pouco, às 9h30, Botafogo recebe o Fluminense no estádio Newton Santos pela 6ª rodada, precisando da vitória para continuar sonhando em ficar entre os 4 primeiros que vão disputar as semifinais da competição. O técnico Carlos Leiria, que segue no comando interino do time, vai mandar a campo praticamente quase todos os jogadores que fizeram parte do time campeão da Libertadores no ano passado, com exceção, claro, do Luiz Henrique e do Thiago Almada, que foram negociados, e do zagueiro Bastos. A gente lembra que no final do ano passado, no mês de novembro, o Bastos ficou fora das partidas decisivas do Botafogo por conta de uma lesão na coxa. Ele já está recuperado, Azevedo, mas ainda precisa aprimorar a forma física. Por isso, a comissão técnica achou melhor deixá-lo de fora do clássico para que ele siga esse aprimoramento e esteja pronto e à disposição para enfrentar o Flamengo domingo pela Supercopa do Brasil. Então, Bastos também está fora, sendo assim, Lucas Alter será o seu substituto. Provável time para logo mais tem o John no gol, Vitinho na direita, Lucas Alter e Barbosa formando a dupla de zaga e Alex Telles na esquerda. Gregor e Marlon Freitas no meio, e aí vem a dúvida. O Savarino treinou nos últimos dias como homem de ligação e também como ponta esquerda. Então a gente não sabe em qual posição ele vai atuar no clássico. Se ele atuar como esse terceiro homem de meio campo, o Matheus Martins vai atuar pela esquerda, o Jefinho provavelmente será o atacante pelo lado direito e o Igor Jesus jogará centralizado. Caso o Savarino jogue pela esquerda, o Matheus Martins nesse caso vai jogar pela direita, o Igor Jesus centralizado, e aí no meio, Alan ou Danilo Barbosa vão brigar por essa terceira vaga no meio campo. Enfim, essas são as dúvidas do Carlos Leiria para o jogo de logo mais. A verdade é que o Botafogo precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação às semifinais do Carioca, já que o Botafogo tem 6 pontos, mesma pontuação do Fluminense, e a vitória hoje à noite é fundamental. O atacante Arthur, que foi apresentado ontem, não foi regularizado a tempo e vai seguir se preparando também para jogar a final da Supercopa do Brasil no próximo domingo. Isso deve acontecer e o Arthur vai fazer a sua estreia lá em Belém. Valeu, Azevedo? Valeu sim. Vamos lá então. Clássico hoje à noite, 9h30, estádio Newton Santos, clássico vovô. Tem algum prognóstico para essa partida aí, ô Vitor? Prognóstico vai ser dado citando o Diogo Nogueira. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Esse jogo de hoje promete muito pouco. Vou falar a verdade. Tem a questão da curiosidade para ver o Botafogo jogando, sem o Luiz Henrique, sem o Almada. Mas a gente sabe que esse não é o Botafogo da temporada. Muito pelo contrário, é um Botafogo ainda desfalcado, tem um trabalho porque tá com um treinador do Sub-23 que estava conciliando o Sub-23 com o profissional, aí vai misturar os times agora, a gente não sabe que Botafogo é esse. E é um Fluminense em formação. A gente acabou de ouvir a provável escalação, de provável não tem nada. São vários jogadores que podem entrar. Então, tá muito claro que os dois times estão usando o jogo como se fosse um amistoso, um jogo de pré-temporada. Só que é um clássico, né? No histórico, que foi citado aí pelo Rodrigo Machado, quem vencer vai ter uma vitória a mais. Vai valer 3 pontos pro campeonato. O Botafogo e o Fluminense não estão numa situação tão confortável assim na tabela, pensando em classificação para semifinal. Então, como é que o torcedor vai interpretar esse jogo? Cada um interpreta do jeito que quiser. Eu interpreto como um amistoso de pré-temporada. Vale 3 pontos pro campeonato, mas é um amistoso de pré-temporada. É um Botafogo que ainda está preocupado com a contratação de um técnico, está buscando jogadores no mercado, perdeu o banco de reservas quase todo, a gente está falando do time titular, o time titular continua sendo um time competitivo, ouvimos a provável escalação, é um time competitivo. O jogador mais regular do time no ano passado permaneceu, que foi o Savarino. Em números frios ele foi o melhor. Concordo. Sabemos que o Almada e o Luiz Henrique são 2 craques, são melhores que o Savarino, mas em números frios o Savarino fez uma temporada melhor. O Igor Jesus, o centroavante, continua. A espinha dorsal defensiva continua. Então, é um Botafogo que pode ter uma memória tática suficiente para jogar bola. Agora, de repente o Leiria tá querendo implementar um estilo de jogo dele, e aí muda tudo. Se ele mudar para 3 volantes, muda completamente o jeito do Botafogo jogar. E aí, se o Fluminense também entrar com 3 volantes, a gente tem tudo para ter um jogo, como diria o Rodrigo Machado, modorrento. E aí são 2 times com 3 volantes, em ritmo de pré-temporada, desgastados. Ô, Vitor, como é que o time tá desgastado em 29 de janeiro? Então, deixa eu aproveitar, o Ramon Roldan tá por aqui. Já temos quantos jogos? Desgaste físico? Os caras acabaram de voltar. Então, com isso, você
foca as tuas 2 primeiras semanas de treinamentos em treinos físicos, para recondicionar os caras que estavam de férias. A maioria tem os seus respectivos preparadores, mas não é a mesma coisa você treinar no campo com bola e você treinar com os preparadores com o seu personal, né, em casa. O treino é diferente. E falta ritmo de jogo, né? Não é questão, eles estão desgastados porque jogaram muito. Não, estão desgastados no sentido de que eles não estão preparados ainda para tamanha intensidade num espaço tão curto de tempo. O Thiago Silva reclamou disso e foi muito criticado. Eu entendo que teve um grande erro naquela fala do Thiago Silva, que foi ele citar a família lá na Inglaterra. A família dele que tá em Londres. Não preciso passar por isso aqui. Parecia um desdém. Mas não foi, eu entendi o que ele disse. O Thiago Silva treinou menos de uma semana para jogar 4 da tarde no sol contra o Madureira, que tá treinando há bastante tempo. Olha o exemplo do Botafogo. Olha a responsabilidade que o Botafogo teve que se colocar por conta do calendário. O primeiro jogo desse Botafogo em 2025 vai ser contra o Fluminense. Os outros grandes tiveram a possibilidade de estrear contra pequenos. Aí você vai se soltando. A gente tá falando do Vasco. O Vasco jogou contra o Madureira, jogou contra a Portuguesa. E aí mesmo que você não esteja 100% fisicamente, você faz aquele jogo mais ou menos e ganha. O Botafogo não. Primeiro jogo do Botafogo na temporada, Fluminense. Segundo jogo do Botafogo na temporada, Flamengo. Então o Botafogo se colocou numa situação muito difícil. E o Fluminense tem uma situação de tabela que não é tão legal. Se o Fluminense quiser se classificar, ele vai precisar vencer alguns dos clássicos. Agora, não levem esse clássico de hoje como parâmetro para nada. Eu vou citar aqui o exemplo de Vasco e Flamengo. 2023, o Vasco vence o jogo da fase classificatória. Gol do Puma, lembra? Aquele golaço do Puma. E nós vimos como foi a temporada de um e como foi a temporada de outro. Então, não levem como parâmetro o clássico de hoje. É um amistoso de pré-temporada. Claro que todo mundo quer ganhar, o torcedor quer sacanear o outro amanhã. Mas na prática, para gestão de grupo dos dois times, é um amistoso. Olha aqui, rapaziada participando. E o William Macharek tá dizendo o seguinte, cadê ele aqui? Tinha visto no comentário dele sobre ele colocando favoritismo para a equipe do Botafogo, né? Enfim, aqui, a verdade é que o Botafogo é melhor que o Fluminense, mesmo com esse time desfalcado. No papel, sim. Eu concordo. E o preparo físico? Será que o Botafogo está mais preparado que o Fluminense para esse jogo? Esse é o ponto, né? A gente ainda tem uma série de interrogações aí. Então, assim, eu concordo com você, William, que o Botafogo é melhor que o Fluminense no papel. Agora, na prática, dentro de campo, quem vai correr mais, né? Quem vai ter, até porque do Leiria, a gente não sabe como vai ser armado esse time. E outra coisa, eram 2 grupos. O Botafogo tinha o Sub-23, o de aspirantes, que estava jogando Carioca, e tem essa galera que se reapresentou depois, no meio do mês. E agora eles vão juntar os grupos para disputar o Campeonato Carioca daqui para frente. Entrosamento passou longe nessa história aí, né? Dos bancários com os titulares. A Roberta tá aqui, o clássico ponto de interrogação. Ninguém sabe de nada. E é por aí, né? 99557-1013, vai. Fala, galera do Papo de Craque, primeira edição, tranquilo? GV de Itaipuaçu aqui. Opa! Fala aí, Vitoca, seu ranzinza. Que isso, cara? Cara, que história é essa aí do Botafogo com o Rafa Benítez? Será que você pode dar uma pincelada nisso aí? Os últimos trabalhos do cara é muito ruim, mano. Fraquíssimo. Os caras vão trazer qualquer um lá de fora só porque tem nome? Ou tinha, né? Pô, não sei não, hein? Fraco. Valeu, quero participar da promoção aí da barbearia do Zé. Abraço pra vocês. Um abraço, cara. Ei, Vitor. O Benítez não é qualquer um, né? Agora, tá muito claro que o auge dele já passou. O auge dele foi lá em 2005, quando ele ganhou aquela Champions com o Liverpool. Ele perdeu o Mundial de Clubes 2 vezes. Perdeu pro São Paulo com o Liverpool e perdeu pro Corinthians com o Chelsea. O que ele venceu foi pela Inter de Milão em 2010, salvo engano. São 2 trabalhos ruins em times ruins, no Celta de Vigo e no Everton, que são times que não são protagonistas por lá. A Europa não o quer por algum motivo, mas os últimos treinadores europeus que passaram no Brasil e foram campeões, eles também não tiveram tanto sucesso assim na Europa. O Arthur Jorge saiu do Botafogo para ir pro Catar. O Jorge Jesus foi pro Benfica, não funcionou. Agora ele tá na Arábia Saudita. Se você citar o Abel Ferreira, na Europa ninguém sabe quem é. O Rafa Benítez é um cara extremamente vitorioso, vencedor,
com um perfil de líder, mas que realmente não vem fazendo bons trabalhos. Foge um pouquinho do que o Botafogo vinha tentando trazer, né? O Botafogo buscava apostas. Eu tô muito curioso, não consigo ter a certeza de que vai dar certo, mas eu acho que é um cara muito vitorioso, com espírito de vencedor, aquele cara que o jogador olha e respeita, né? Pelo currículo, pela trajetória. Verdade. 99557-1013, vai. Azevedo, boa tarde, Boa. tudo bem? Aqui é o Leonardo, tricolor de coração de Fala, Itaipuaçu, hein? Vocês acham, você tá falando de logística aí, mas vocês acham que a logística do Vasco, ele só tem um estádio porque é na Zona Norte? Porque o Fluminense tem um estádio, que é a Laranjeira, o Flamengo também tem, que é na Gávea, Botafogo também tem um estádio que é lá na Zona Norte. Vocês acham que só tem estádio porque é na Zona Norte? E aí pode ser essa logística? Ó, quero participar dessa promoção aí, dá um tapa no meu visual, hein? Valeu, tá participando. Cara, não é. Não é. É claro que a Zona Sul, ela é muito estreitada, né, cara? Muito sufocada. Então, assim, é difícil hoje você ter um estádio na Zona Sul que comporte um jogo de grande porte, enfim, mas não tem... tamanho do estádio, né? O tamanho do estádio. O Flamengo né? tem estádio? Hein? Flamengo tem estádio? Tem o estádio da Gávea. Mas você imagina colocar um jogo do Flamengo? Não tem sem a menor condição. É um lugar de treinamento, no caso. Não. Nem é mais, isso, né? Só a base agora joga foi lá. pra Vargem Grande. É só tá lá de enfeite. Não, a base joga lá feminino. e treina lá. Ah, o feminino. É. E a base também. Agora, o fato é que... Não dá, gente, não dá. Não é a questão, não é essa. A arquibancada da Gávea, pra quem conhece, é um negócio alto assim, mas é estreito. Eu acho que tem o quê? 5 mil? Não chega nem a isso. Tem isso, né? Não é porque é na Zona Norte ou porque é na Zona Sul. É o tamanho do estádio, a estrutura do entorno. E olha que a estrutura do entorno de São Januário nem é das melhores. Verdade. Tem muito a melhorar, mas ainda assim, não vou dizer que é mais fácil, mas as autoridades conseguem montar uma logística. Porque tem a Avenida Brasil ali ao lado, né? BRT agora, né? Exatamente. Vamos lá. Olha aqui, cara. Tem umas opiniões aqui, deixa eu falar. O Rodrigo Prado. Jogadores ganham muito bem, ficam chorando por jogar. Ele tá falando sobre o Thiago Silva, né? É muito chato. E aí, o Silvio Miranda. Se o Thiago Silva treinou só 40 minutos e foi pro jogo, é um problema do Fluminense que assim se programou. Não, gente, olha só, não é isso. Primeiro, Silvio, é o calendário, não é o Fluminense. Não era pro Fluminense estar jogando agora. É, exatamente isso. Então não é o Fluminense. É um calendário completamente maluco, desumano, que força os caras a jogarem. E aí não há planejamento que você consiga equacionar isso, cara. É forçado a colocar os caras a partir da 4ª rodada por regulamento. O campeonato começou no dia 11 de janeiro. A temporada passada terminou no meio de dezembro. Verdade. Você não tem nem 30 dias de pré-temporada. E aí o Rodrigo Prado diz, a questão, os caras jogam muito, ganham muito. Cara, eu até concordo, né, que tudo no futebol é inflacionado, é majorado. Isso aí é fato. Mas, gente, uma coisa não tem nada a ver com outra. Se o cara ganha 1 milhão por mês, tá? Não sei nem se o Thiago ganha isso, mas se ele ganha 1 milhão por mês, tá? Isso não faz com que ele vire um robô, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara não é uma máquina, cara. O cara é um ser humano, né? Que tem lesões, o cara tem fadiga muscular. Thiago Silva tem 40 anos. E o dinheiro não vai modificar isso, irmão. Gente, e outra coisa, é até essa briga que a gente compra, é até pela qualidade do que vocês assistem. Exatamente. É o entretenimento de vocês. Pra gente, seria melhor se tivesse jogo todo dia, cara. A gente continua trabalhando aqui, é o nosso trabalho, a gente ganha pra fazer isso. Pra vocês, é um entretenimento de vocês, é a diversão de vocês. No nosso caso, é trabalho, pra vocês é diversão. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado se diverte muito mais vendo um jogo legal, um jogo maneiro, não esses jogos que a gente tá assistindo horrorosos. O Silvio tá dizendo que ele não sabia dessa regra do regulamento. Pois é, Silvio, então agora ele tá entendendo que independe do planejamento, né? A gente tá aqui, cara, sendo 0-0, 5-5, sendo um jogo maravilhoso, sendo um jogo horroroso. No final do mês o nosso tá na conta. Você que tá aí do outro lado, você tá pagando pra consumir um entretenimento de qualidade pra você. Essa briga que a gente tem é até por vocês, pro jogo melhorar, pra qualidade do jogo melhorar. Aí o Vicente Lavoro tá aqui desumano, é trabalhar 6 por 1 e ganhar 1.000. Gente, a discussão tá sendo desvirtuada, gente, só pra completar, o próprio Thiago Silva disse, se a gente tiver uma boa pré-temporada, se a gente se preparar bem, se a gente jogar num campo bom, ele tá pedindo condições básicas, jogar num campo bom, num horário legal, o jogo que vocês assistem vai ser melhor. Eu tenho um grande exemplo no ano passado, Botafogo e Palmeiras, do Nilton Santos, foi um dos melhores jogos do campeonato. Foi 1-0 o gol do Tiquinho, mas foi um jogaço, trocação franca. Os times estavam 10 dias se preparando para essa partida, porque foi uma semana de data FIFA.
o jogo foi ótimo. Se você conseguir montar um calendário com um jogo por semana, de vez em quando 2, em bons gramados, jogos noturnos, com uma quantidade menor de jogos irrelevantes, o produto como um todo vai melhorar. Mas se vocês continuarem com esse discurso, vai ser pior. Não é pra gente não, pra gente não muda nada. Vai ser pior pra vocês que têm o futebol como entretenimento e não conseguem assistir bons jogos por conta desse calendário. E o Renato tá falando que é mimimi. Então tá certo, galera. Vamos fazer o seguinte, vamos pro último break. Vamos falar sobre excelente apuração da jornalista Aline Nastari e também do jornalista JP Fragoso, que trouxeram a informação. A gente já tinha batido nessa tecla, mas é legal, né? Quando uma jornalista como a Aline Nastari, como o João Pedro Fragoso, trazem também a informação de que o Botafogo está buscando, para fechar essa primeira parte da temporada, mais 3 reforços. Bitelo e mais 2. Tanto a Aline quanto o JP Fragoso foram unânimes em dizer que é Bitelo e mais 2. Unânimes com 2, né, produção? Pô, tem que ter me corrigido. Bitelo e mais 2. E como é que está a situação do Bitelo? Eu já falei para vocês. Todavia, o Botafogo nutre uma esperança maior do que nutria anteriormente, tendo em vista abertamente o Dinamo Moscou ter declarado que não quer mais contar com o jogador para a temporada. Está treinando em separado, não está sendo relacionado para os amistosos, para as partidas de preparação da equipe do Dinamo para o Campeonato Russo, decorrer do Campeonato Russo, Copa da Rússia, enfim. Vamos falar sobre isso e também sobre a desistência do Botafogo no Marlon Gomes. Já não seria assim, meu amigo Michael Martins disse, não fedeu e nem cheirou. Acho que ninguém vai ficar triste também. Ai, meu Deus, o Marlon Gomes, que não veio e tal. Era um ativo, bacana, jogador jovem, então, mas também nada demais, né? Então, os ucranianos não responderam. Ok, tá tudo certo, não responderam a segunda proposta do Botafogo. Beleza, tem nenhum problema quanto a isso. E a terceira coisa foi a coletiva, bacana do Arthur, né? Normalmente a gente vê coletivas muito frias, né? Adentrando pouco no âmbito da subjetividade, da emoção, até da ansiedade, né? A gente viu o Arthur muito afim. Eu acho que a palavra é fome e sede de jogar. Tá com fome de título, tá com sede de título, sabe que tem uma oportunidade gigante aí daqui a alguns dias de conquistar já a primeira taça com a camisa do Botafogo, vestindo a camisa 7. Então, eu gostei da maneira como o Arthur falou do jogo da Supercopa, porque tá todo mundo dando de ombros para a Supercopa no planejamento do Botafogo. É bom a gente ver um jogador com tanta fome, com tanta sede. Eu acredito que seja assim também entre os atletas. Ontem falamos sobre o Luiz Castro. Informações de que Luiz Castro recebeu ou vai receber, né, uma proposta do Cruzeiro. O Atlético Mineiro se interessou, o Santos se interessou. O John Textor entrevistou o Luiz Castro inicialmente para o Lyon, né, mas espera fechar com o Paulo Fonseca. Há quem diga que já até fechou com o Paulo Fonseca. Tá? E o Luiz Castro estaria ainda livre no mercado. Como eu falei para vocês, né, ontem eu não citei no vídeo, né, mas anteriormente, num vídeo que eu havia feito sobre o Luiz Castro, eu já havia dito que o Luiz Castro está naquela época em que você recebe sem trabalhar porque você foi mandado embora. Então ele está recebendo até março o salário lá do Al Nassr. Nenhum clube no Brasil vai pagar o salário que o Al Nassr paga para ele. Então até março o Luiz Castro não vai dirigir clube nenhum. A não ser que a proposta seja muito parecida, e aí como o Cruzeiro está completamente louco, né, tá jogando dinheiro fora, sei lá. Mas eu não acredito que o Luiz Castro vá trabalhar antes, nem digo março, nem digo até maio, junho, porque ele abriria a mão de uma quantia milionária que ele recebe todo mês do Al Nassr. Né? Então eu acho que foi mesmo uma entrevista que o John Textor realizou com o Luiz Castro, até para conhecer um pouco mais do Paulo Fonseca, indicações, enfim, eu acho que foi nesse sentido, tá? Então o Cruzeiro está correndo atrás de treinador e está usando o scout do Botafogo, né?
Acho que o Cruzeiro sozinho não chegaria até o Vasco Matos. Luiz Castro, ok, né, que é conhecido, mas ao Vasco Matos eu acho que o Cruzeiro não chegaria sozinho. Então pega ali o scout do Botafogo, quais são os nomes que o Botafogo está consultando, vamos em cima deles, né? É isso. Muitas vezes a pesquisa se torna pública e aí todo mundo sabe o jogador, o treinador que você está consultando, que você está sondando. Mas a informação que a gente tem é essa, que o Vasco Matos pode receber propostas do Cruzeiro e o Luiz Castro também. Bom, vamos ver. O Luiz Castro já deu negativa em todo mundo, acredito que vai dar negativa no Cruzeiro também. Vamos lá, falar agora de Botafogo. Eu já havia dito para vocês sobre a situação do Bitelo e em primeira mão falei para vocês que o empresário do Bitelo, o Mike Portela, considera a carta de alforria do Bitelo a proposta que ele tem do Botafogo. O Botafogo é o único clube que formalizou, que chegou nos valores que o Dinamo Moscou pediu. Então, tem outros clubes que podem atravessar, então ninguém atravessou nada, ninguém vai atravessar nada, só se o Botafogo não quiser ir à frente. E, eu falei para vocês, o Botafogo tem no Bitelo o substituto, não vou dizer ideal, mas o substituto mais simples ali para a faixa de campo que o Almada fazia. Tá? A Aline Nastari, jornalista da ESPN, repórter da ESPN, e o JP Fragoso, do Globo, confirmaram e trouxeram essa informação de que o Botafogo trabalha com X reforços na janela. E ele já está considerando Davi Ricardo, o Jair, o Léo Link, o Arthur, quem mais aí? O Wendel. Então, mais 3 reforços fechariam ali a conta dessa primeira parte do semestre, tá? Que tem de importante Recopa e Supercopa, e o resto, com o elenco que o Botafogo tem e com os jogadores que vão chegar, a gente espera que cheguem logo, esses 3, né, que estão faltando, completaria aí um ciclo de um time suficiente para enfrentar a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo vai ser cabeça de chave do Grupo A e o início do Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil a gente só entra na terceira fase, né? E normalmente você pega um time não bem ranqueado, né? Enfim, então o Botafogo conta ainda com o Bitelo. Basicamente, tanto a Aline quanto o JP falaram, é Bitelo e mais 2. A diretoria do Botafogo nos passou Bitelo e mais 2. Então o Bitelo é a prioridade do Botafogo, tá? E mais 2, obviamente, um jogador para o lugar do Tiquinho Soares e provavelmente um jogador para atuar na ponta direita, que seria um substituto do Júnior Santos, tá certo? Porque no mais, o Botafogo, chegando o Bitelo, vai ter jogadores para aquela faixa do campo. Ainda há a possibilidade de o Botafogo jogar com um volante, não vou chamar volante, mas um segundo homem de meio campo mais adiantado. Vale lembrar que o Botafogo na primeira parte da temporada de 2024 só tinha o Eduardo. E quando o Eduardo foi para o banco, o Arthur Jorge não escalou esse jogador de meio campo, né? Esse jogador que fica ali na meiuca. Tal. O Romero muitas vezes não era titular. Então o Arthur Jorge trabalhava com várias formações, nem sempre o Eduardo era titular, algumas vezes o Eduardo jogava até como falso 9, não como jogador de meia, e o Arthur Jorge ia flutuando os jogadores. Atacante que jogava de meia, avançava mais um jogador ali que atua como segundo, como terceiro homem. O Almada só foi chegar depois. O Romero nunca foi titular e o Eduardo era mais titular do que o Romero, mas também passou algumas partidas como reserva, algumas não, muitas, né, como reserva. Então o Botafogo pode usar desse mesmo expediente, ele não fica menos ofensivo, né? O Botafogo tem muitos jogadores de qualidade ofensiva. Se chegar o Bitelo, chegou o Arthur, e chegando um jogador para a ponta direita e para o ataque, e o Botafogo precisa acelerar esse processo, para a Supercopa a gente já viu que não vai rolar, né? E eu acho o Flamengo bem mais forte do que o Racing. Então, talvez para o campeonato, não vou dizer mais difícil do que o outro, porque tem aquela questão da catimba argentina, é um time campeão de Copa Sul-Americana, teve algumas perdas também, mas ainda assim manteve a espinha dorsal. Eu acho esse jogo contra o Flamengo mais difícil, né, por todo o contexto que o Botafogo está enfrentando. Sem treinador, perdeu o Luiz Henrique e o Almada, enfim. Mas, para esse jogo de domingo, talvez mesmo só o Arthur, tá?
para o jogo da Recopa, eu espero que o Botafogo já tenha, inclusive, resolvido essa situação com o Bitelo, né? A gente não aguenta mais. Vai ser o Arthur Cabral, o atacante? Então, ok, o Arthur Cabral, inclusive, já tem proposta de clube dos Estados Unidos. Então, o Botafogo vai ter concorrência aí, né? O projeto é que vai falar mais alto. E para a ponta direita, não sei que jogador o Botafogo vai atacar nos próximos dias. Espero que seja daquelas grandes jogadas do scout, beleza? Arthur! Hoje foi a coletiva do Arthur e eu gostei muito, principalmente de quando o Arthur se referiu ao jogo de domingo, dia 2 da Supercopa. Porque eu vejo a diretoria do Botafogo não dando valor para esse jogo, tratando esse jogo como algo menor, né? E publicamente isso. E aí é bom saber que tem um jogador que dorme pensando nesse jogo, que acorda pensando nesse jogo, que está ansioso para estrear, que quer jogar, que quer ser campeão. Que bom! Que bom que a gente viu o Arthur indo numa direção de discurso muito parecida com a nossa, né? De torcedor. Eu espero que o Arthur tenha pegado isso nos treinamentos, né? Que o papo no treinamento seja esse, né? Pô, a gente tem que ser campeão, já vamos chegar em 2025 como campeão. Então, tomara que seja isso, né? E aí fiquei satisfeito, gostei da resposta, percebi o cara com fome, com sede de jogar bola, com vontade de voltar a aparecer, falou em seleção brasileira, enfim, é isso aí. A gente quer, dentro de campo, o novo camisa 7 do Botafogo, aprontando das suas e honrando o motivo pelo qual o Botafogo o contratou para substituir até então o Luiz Henrique, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Sobre o Bitelo, eu acho que ele tá já quase certo. É só mais um castigo mesmo do Dínamo para ele aprender quem é que manda lá na bodega toda, né? Que não é ele que vai fazer pirracinha, não vai se apresentar e vai conseguir alguma coisa. Devem deixar aí, pelo que falaram algumas fontes, até o dia 5, 6 de fevereiro, esse castigo dele, e depois vão negociar ele com o Botafogo, até porque é a única proposta, o único time que chegou com valores compatíveis com o que os russos querem por ele foi o Botafogo. Então, fatalmente, o Bitelo será jogador do Botafogo nos próximos dias. A questão dos dois outros reforços, eu acho que é o Bitelo mais 2, né? Para fechar esses 3 que faltam para fechar o elenco dessa janela. Lembrando que nós temos mais 2 janelas esse ano, uma antes da Supercopa do Mundo, a Supercopa do Mundo de Clubes da FIFA, né? E outra depois, né, lá para agosto, outra janela. Então essas 2 janelas serão suficientes para o Botafogo montar um elenco robusto para concorrer aí, batudo, todos os campeonatos no final do ano. Botafogo que vai, acho que deve mirar aí no centroavante, que não chegou ainda. Já falaram no jogador que tá lá no, acho que é Juan, né? O jogador que tava lá no interior da Europa, que tá vindo pro Botafogo, tá quase certo com o Botafogo. Tem o Arthur Cabral também que tá negociando. Não sei se vai avançar depois de chegar esse outro centroavante, até porque o Igor Jesus vai ficar aqui até o meio do ano. Deve ter que procurar um outro centroavante mais pra frente, pro Super Mundial, por exemplo, porque após o Super Mundial ele vai sair. Fatalmente vai sair, vai ter proposta pra fora do Brasil, da Europa, e deve sair. Então tem que buscar um outro centroavante, além desse garoto, Juan, garoto que veio da Bulgária, né? Do Ludogorets, né? Deixa eu só confirmar aqui a informação. Ludogorets, isso aí mesmo. Da Bulgária, 23 anos, jogador jovem que aqui no Brasil ele atuou. Ele chegou a ser especulado no West Ham, mas não me lembro. Formado pelo Santos. Então seria um jogador para... Eu, sinceramente, no mundo ideal, traria ele o Arthur Cabral, porque vamos perder o Igor Jesus em alguns meses. Então já estaria preparando, né? Preparando esses 2 jogadores para serem os titulares, já que perdemos Tiquinho, Júnior Santos e vamos perder o Igor Jesus, preparando eles para esse tipo de situação de assumir a titularidade, um dos 2, quem estiver melhor. Mas temos aí 2 janelas para atuar no mercado, a de agosto e a antes do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então temos tempo para montar esse elenco. Acho que foi um centroavante, um meia, ou então um centroavante e um ponta, para se essa questão se for um meia, contando que o Bitelo seria ponta. Se for um ponta, contando que o Bitelo seria meia. Então acho que com esses 3 jogadores, Bitelo, um ponta ou meia e um centroavante, o elenco tá formado. Tá bom pra gente ir até pelo menos até o meio do ano, quando começa o Super Mundial, abre a janela e a gente vai ter o Wendel chegando e outros jogadores. Acho até que se demole o Marlon Gomes, que a gente agora saiu da disputa por ele agora,
Se ele não for comprado por ninguém e os caras entenderem que perderam uma chance de vender por uma boa proposta, no meio do ano, se pá, a gente vai de novo neles e consegue comprar. Coisa que aconteceu com o Almada. Ano passado a gente tentou o Rollraiser, né? Que estava na Argentina, não conseguimos. Fomos no Almada, não conseguimos o Almada também. Aí no meio do ano conseguimos o Almada. Depois de insistir, aí funcionou. Então é isso, pessoal. Tá caindo um pé d'água aqui. A luz tá indo e voltando. Não sei se teremos mais um vídeo. Pode ser que tenha, pode ser que não. Se tiver, ok, postaremos daqui a pouco. Antes do jogo ainda. Se não, só depois do jogo. Um vídeo ou uma live. Mas o jogo vai acabar já quase meia-noite. Não sei se vai ter live não. Vamos ver, tá? Fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5 reais, vários valores maiores, mas com esses 2 valores simples, pequenos, simbólicos, você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, com todo o maquinário que a gente tem aqui, e os softwares que a gente paga também, streaming. Eu pago o Globoplay, por exemplo. Eu pego o Sport TV, todo, Globo Esporte, tudo do Globoplay. Entre outros streams que eu pago para poder assinar. Ah, tu deve usar IPTV, TV Box. Não, porque TV Box eu só consigo gravar na hora. Globoplay, se eu estiver na rua e passou o Globo Esporte, eu chego em casa, vou no Globoplay, pego o que já passou e assisto e gravo. Então eu tenho que pagar alguns streamings que me dão a possibilidade de puxar para trás e ver o que já passou para gravar. Então custa dinheiro. É um custo no serviço aqui para trazer para vocês sempre todos os conteúdos sobre Botafogo na televisão brasileira. Então fico por aqui, pessoal. Obrigado pela ajuda, quem se tornou membro, quem não se tornou, obrigado também. Logo mais tem mais um vídeo ou tem aí algum conteúdo pós-jogo. Antes do jogo pode ter mais um vídeo. Se a chuva deixar, não falta luz, teremos mais um vídeo. Se falta luz, só depois do jogo ou então só amanhã de manhã, se a luz deixar, tá? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.